Olá, galerinha do sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Dani Maia e nós vamos dar continuidade, à nossa discussão que a gente começou ali sobre as desigualdades sociais no Brasil, especificando aí como que decorreu esse processo de desigualdade da qual a gente passa até hoje. A gente está, infelizmente, nesse processo de desigualdade social. Na verdade, não estamos nesse processo, nós vivemos a desigualdade social no nosso país, é algo que é muito marcante e isso vem aí desde o primeiro contato que existiu entre aí, os povos, o povo, que nos colonizou, que foram ali os europeus, mais precisamente os portugueses, tá? Então, vamos conhecer os conteúdos da aula de hoje, porque hoje, vamos ao quadro, porque hoje a gente vai falar sobre dados. A gente vai trazer um pouco dessa realidade brasileira, tentar fazer aí um recorte, um pequeno recorte, tá, gente? Mostrando como que é refletida essa desigualdade no nosso país. Ela se reflete como? Como que a gente vivencia isso no nosso dia a dia, Então, nós vamos falar sobre a desigualdade de renda, de raça e de gênero. Porque o gênero, ele também é algo extremamente importante nesse meio, Quando a gente fala de desigualdade social. Por quê? Porque quando os europeus chegaram aqui, eles também tinham uma visão patriarcalista, que é onde os homens dominam em todas as relações sociais. Então, quando o homem domina em todas as relações sociais, ele trata a mulher, como algo inferior, inferioriza, vai limitando na sociedade. Olha, você não pode fazer isso, mulher não pode trabalhar assim, mulher tem que cuidar só da casa, tem que não sei o quê. Então, ele vai limitando, e eu estou falando de uma forma doméstica. E se eu for para a lei? A lei ainda é pior, porque as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam trabalhar, a educação ela era limitada. Então, isso fruto dessas relações também que se estabeleceram aqui, desde que nós éramos aí, desde muito antes, desde muito antigamente. Então, a gente vai trabalhar agora um pouquinho como é que essas desigualdades elas são refletidas. A gente vai falar de números no nosso país, Então, aqui, desigualdade social no Brasil, a gente trazendo um pouco para a nossa realidade. E aí, a gente vai fazer esse recorte que tem a ver com a renda, com a cor e com o gênero, porque são três coisas extremamente importantes para vocês compreenderem, alunos do sétimo ano, que renda, a questão do dinheiro, do salário, quem ganha mais, quem ganha menos, quais são as classes, de cor, como que é essa cor, como você como que a cor ela limita ou não o indivíduo dentro da sociedade, e como que o indivíduo ele pode aí se emancipar perante a isso, esses preconceitos tão existentes dentro da nossa sociedade. E o gênero, que é a questão da mulher, principalmente aí, tá? Então, aqui, o primeiro dado que eu trouxe para vocês é sobre pobreza, distribuição e desigualdade de renda. E aí eu trouxe um dado que ele revela uma renda média da população, segundo sexo, cor e raça, Então, é um retrato da desigualdade de gênero e raça no nosso país, tá? Aqui, vocês podem perceber, aqui tem uma legenda. E quando a gente for ler gráfico, a gente primeiro vai na legenda para entender o que significa cada pontinho desse aqui, Aqui significa R$1, aqui é R$10, E aqui é R$100, tá? Então, a legenda está mostrando para a gente como que a gente vai ler esse dado, E aqui a gente vai percebendo que a raça e a cor, ela está interferindo na renda das pessoas. Quem tem renda mais baixa, aqui, são os negros, a renda mais alta são os brancos, no nosso país,
aqui, ainda o homem branco é o homem que tem uma renda maior. E a mulher branca é ainda uma que tem a renda maior do que a mulher negra, né? E também o mesmo ocorre com o homem negro e o homem branco, tá? Isso isso é uma desigualdade, é um fator de desigualdade social no nosso país. Aí você vai dizer, por quê, professora? Gente, são vários os motivos. A gente pode dizer que existe uma questão muito forte no nosso país de desigualdade que ocorreu desde quando os portugueses nos colonizaram e que isso vai se reproduzindo, ou seja, as gerações não estão conseguindo se emancipar socialmente, as oportunidades elas são mais limitadas para uma certa cor e outra cor é mais privilegiada devido àqueles preconceitos que foram estabelecidos desde quando a gente era colônia, quando os portugueses trouxeram os negros para ser escravos aqui no nosso país. Então, vocês vejam a origem. Aí, professora, isso está errado. Está errado, isso não é certo. Não é correto a gente limitar os seres humanos por sua cor, por sua raça, pelo seu gênero. Nós devemos lutar arduamente para mudar esse cenário no nosso país. Tem jeito, desde que nós nos posicionemos, né? Dia a dia, não aceitamos, não devemos aceitar que essas discriminações, que esses preconceitos, eles surjam, que eles estejam aí em evidência no nosso país. Existe e muito, e devemos combater com todas as nossas forças, independente de qual cor que eu seja. Isso não é correto, né? Com nenhum tipo de ser humano. E aí, isso reflete no nosso dia a dia, isso reflete na nossa vida, né? Então, é muito importante a gente entender que isso não torna o outro inferior a mim. A cor, a sua cultura, o seu gênero, isso não torna inferior. Nós somos seres humanos iguaizinhos um ao outro, com as nossas individualidades, as nossas peculiaridades, cada um nasceu numa cultura, eu sou aqui da Amazônia, sou de Porto Velho, diferente da cultura de um colega que está lá em São Paulo, de um colega que está lá no Sul. Não existe superioridade, gente. Não devemos aceitar essas formas de preconceito no nosso dia a dia. Devemos combater. Existe uma Constituição Federal de 1988 que diz que nós somos iguais perante a lei. E devemos lutar e vigiar para que esse nosso direito permaneça no dia a dia, não seja só na lei, tá certo? Porque é errado, é crime ser preconceituoso, é crime discriminar, é crime inferiorizar o outro, é crime. Não devemos agir desse modo, devemos ter consciência, né? A lei ela não é para o justo, né? A lei ela não é para o justo. Quem tem consciência de que o outro é igual a mim, a lei não serve para esse, né? A lei é para as pessoas que não se emanciparam ainda na consciência, na forma de ver e enxergar o colega, né? Tá? Então, olha só, aqui a gente traz um dado sobre vitimização, que é a distribuição da população de 10 anos ou mais de idade que foi vítima de agressão física, segundo sexo e local de agressão. Então, olha só, olha que interessante. Aqui está dizendo para nós que esse bonequinho aqui são os homens, né? E que eles foram agredidos, na maioria das vezes, em locais públicos, porque está dizendo aqui 80%, e em 12% nas suas residências. As mulheres, olha só que dado importante. As mulheres foram agredidas, a maioria, né, 43%, é um número muito alto, gente, dentro de sua própria residência. Olha só como a visão patriarcalista, que veio de muito antigamente, onde o homem domina em todas as relações sociais, ela reflete na violência, gente. Ela reflete na agressão física.
E as mulheres, elas tiveram, aqui eu acho que é 49, foram agredidas, a maioria, 49%, se eu não me engano aqui, eu creio que ou é 47%, em locais públicos, né? Então, os homens, na maioria das vezes, são agredidos em locais públicos, as mulheres ali muito fortemente nas suas residências, na sua própria casa, gente. Olha só, que cruel, né? E aqui a população, a pesquisa fez entre uma população de 10 ou mais anos de idade, tá? Uso do tempo. Número médio de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos pela população de 16 anos ou mais, segundo sexo. Aqui o recorte é sexo, principalmente, tá? Aqui dá para perceber que as mulheres negras, que se dedicam muito mais ao trabalho doméstico, né? E 25 horas a média, as mulheres, na verdade, todas elas. E os homens só 10 horas, ó, dedicadas aos afazeres domésticos. Então, a mulher, além de trabalhar fora, ela se dedica muito mais que o homem aos afazeres domésticos, né? Então, ela tem tripla jornada de trabalho, dupla jornada de trabalho, né? Então, vocês acham que isso não reflete na emancipação da mulher? Será que isso não reflete até os limites que a sociedade vai impondo para nós por conta dessa visão preconceituosa de que o homem não pode lavar uma louça, de que ele deixa de ser homem, que isso não é verdade, né? Você aí, aluno menino, deve sim ajudar a sua irmã, deve sim ajudar a sua mãe, né? Porque isso não vai te fazer menos homem, menos menino. Isso não está impondo xeque nada disso, né? E isso é uma forma preconceituosa que foi estabelecida dentro da nossa sociedade e que as mulheres, infelizmente, são e pagam um preço por isso, né? E aí, mercado de trabalho. Taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais de idade. Aqui é um recorte que está trabalhando a taxa de desemprego da população de 16 anos ou mais de idade, segundo sexo, cor e raça. Esse é o recorte, sexo, cor e raça, né? Aqui. Então, a taxa de maior desemprego, gente, por incrível que pareça, desse ano aqui, em relação a homens, é maior ainda entre os negros do que em relação aos brancos. Tem mais negros desempregados. Aqui tem mais mulheres negras desempregadas do que mulheres brancas, né? Então, o recorte aqui tem essa porcentagem de cor e sexo, cor e raça, né? E aí percebam o quanto que é refletida aquele preconceito, aquela discriminação desde quando éramos colônia até os dias de hoje. Como que isso está sendo reproduzido socialmente, né? E aí a gente, né, traz e chama a atenção para vocês a desigualdade de renda, porque o Brasil ele é internacionalmente conhecido como um dos países com maior desigualdade na distribuição de renda no mundo. No mundo, é um dos países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade, ela está nos acompanhando há muitos anos, infelizmente. Então, na década de 60, isso aqui é um dado da década de 60, mas que está refletindo ainda nos dias de hoje, né, que os mais ricos, eles constituem 1% da população brasileira. Então, eu vou repetir para vocês lembrarem, para vocês reforçar na mente de vocês. Olha só, os mais ricos no nosso país, pensa assim, imagina o mapa do Brasil. Aí imagina que esse mapa todinho, essas regiões todinhas, de norte a sul, só existe 1% de rico. 1% só. E esse 1%, eles têm renda que corresponde a 50% dos mais pobres. Vou repetir. 1% de rico no nosso país tem uma renda de 50, que corresponde a 50%
a mais que os pobres, né? Olha aqui, ó. Aferido renda nacional, mesmo que os 50% mais pobres. É 1% que tem 50% de renda do Brasil inteiro. Gente, não é loucura? Não é uma loucura isso? E é 1% que vem de gerações familiares de ricos, e que dominam 50% da renda dos mais pobres. Loucura, né? Olha só, e aí, né, o mesmo que os 50% mais pobres. E esses mais pobres corresponde a só, olha só, a gente luta por uma riqueza que corresponde a 18,6%. Os mais pobres só tem essa, não é nem riqueza, né? Estão lutando para sobreviver, gente, no nosso país. Olha como a discrepância é muito grande, né, de renda. 1% só da população é rica. E esse 1% tem uma riqueza que corresponde a 50% do nosso país. Ou seja, são muito ricos. E o que fica para os pobres, a classe trabalhadora? 18,6%. E esse 1% eu garanto a vocês que é de descendência, né? Vem lá de muito, muito antes, que vai se reproduzindo aí, essa riqueza. E a desigualdade de cor? Então, desde o século XIX, várias foram as alternativas de explicação e compreensão da desigualdade no Brasil. E pode-se dizer que a questão racial e étnica, ela ainda, gente, olha só, ela ainda está muito presente nos estudos e no nosso cotidiano, tá? Essa desigualdade, ela é muito forte no nosso país. O nosso país não se emancipou em relação à desigualdade de cor, em relação à desigualdade racial e étnica. O nosso país não avançou. A sensação é que ele está ainda ali caminhando a passos lentos demais, porque não se emancipou. Há uma reprodução de desigualdade racial e étnica muito forte. Ou seja, uma discriminação e um preconceito muito forte no nosso país. E velado, né? Porque dizem, não tem racismo no nosso país. Tem e é crime. Quem cometer, está cometendo um crime gravíssimo, imprescritível. Não prescreve. O crime de racismo não prescreve. É crime e não prescreve. Ou seja, você pode ser julgado daqui a 100 anos, você vai ser julgado. Não prescreve, tá? Então, olha só, esse preconceito, né, essa discriminação, essa desigualdade, ela se expressa por meio de preconceito, esse preconceito do dia a dia, que a gente nós não devemos fazer com ninguém, né? Esse preconceito e se apresenta em evidências empíricas. Quais são as evidências empíricas que esses preconceitos existem no nosso país? Que há uma desigualdade forte. Os negros e pardos em nossa sociedade recebem salários menores e têm poucas condições de acesso a melhores condições e habitação, saúde, trabalho e cultura. E esse preconceito está limitando as pessoas a terem ascensão social. E por lei, isso está extremamente errado, é crime. Preconceito e discriminação, seja de qualquer pessoa, é crime. E o preconceito e a discriminação, ela deve ser combatida no nosso dia a dia, né? Não devemos fazer nenhum tipo de inferiorização com um colega por cultura, por raça, por qualquer outro tipo de coisa. Somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Não existe cultura melhor que a outra. Nós somos iguais, nós somos seres humanos. É muito bom ter um colega diferente da gente no mesmo ambiente. A gente aprende com a cultura dele. A gente se reconhece, a nossa identidade nacional brasileira, ela é índia, ela é indígena, ela é negra e ela também é branca.
Nós temos essa miscigenação no nosso sangue, na nossa ancestralidade, tá certo? E devemos nos reconhecer perante a isso. Isso é muito importante. Não discriminar, não ser preconceituoso, porque isso é crime e deve ser combatido, né? E a desigualdade de gênero nós já falamos, né? Olha só, conforme o último censo do IBGE de 2010, no Brasil as mulheres são mais da metade da população e estudam mais que os homens. Olha só, com todas as limitações que as mulheres têm, ainda estudam mais que os homens, mas têm menos chances de emprego e recebem salários em média de 30% mais baixo que o dos homens, mesmo quando exercem as mesmas funções. Aqui eu estou falando daquele emprego sem ser o emprego dos funcionários públicos, servidor público, porque o salário de servidor público ele está estabelecido ali no edital, em lei, né? Cada um tem a sua legislação. Eu estou falando do que não cobre ali da carteira de trabalho. Esse preconceito, gente, ele existe, né? A gente acha que não, mas as mulheres são muito limitadas socialmente, mesmo assim estudam mais, mas tem essa questão do impedimento aí, o que é errado, porque nós somos iguais perante a lei, independente de sexo, de cor, de raça, de credo, isso não interessa, né? Isso é errado e deve ser aí, devemos permanecer em vigilância para que nossos direitos sejam atendidos diariamente, né? Mulheres, seja de qualquer cor, homens também, seja de qualquer cor, meninos e meninas, nós temos o mesmo direito, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo, não importa. Nós somos humanos e temos os mesmos direitos um do outro. Não deixem isso se perpetuar no dia de vocês, né? Essas são as nossas referências e é importante o preconceito e a discriminação que está tão forte no nosso país, ela ser combatida diariamente, né? Não permitam que onde vocês, qualquer ambiente que vocês estejam, não permitam que isso ocorra, porque está errado. Existe uma lei que nos ampara, nós devemos respeitar a Constituição Federal de 1988 e as leis que nos amparam como seres. Nós somos iguais perante a lei, iguais mesmo. Não existe ninguém superior porque tem uma cor X ou é de uma cultura diferente, isso não existe, tá? Então, nós devemos avançar na vigilância, vigiar dia a dia, não deixar que esses preconceitos e essas discriminações ocorram no nosso dia a dia. Devemos lutar para que isso acabe, né? E a educação é uma boa arma que nos ajuda a acabar com esse falso entendimento, né? De que existe superioridade entre nós. Isso não é verdade. Bom, galerinha, eu deixei uma atividade para vocês. Espero que vocês realizem, tá certo? E espero que fiquem todos bem. Até a próxima aula. Até mais.